Embarque imediato. A proposta das shortlines com o projeto de lei 261 é de ampliar o uso do regime de autorização para criar um ambiente regulatório mais brando, com mais flexibilidade para que outros empreendedores possam entrar, seja com projetos novos, seja também adquirindo para operar um corredor ferroviário, um ramal que não seja de interesse das grandes concessionárias. Mas, em grande parte, isso depende de várias garantias, como, por exemplo, segurança jurídica e a famosa questão do direito de passagem. Porque uma shortline, para operar em sincronia com uma companhia maior, obviamente dependerá de uma operação compartilhada muito eficiente e com bastante segurança jurídica para poder realizar as operações. Porque não adianta você fazer uma malha de shortlines, que aí o mercado ele faria de forma mais espontânea essas shortlines, mas se não tiver o direito de passagem, elas ficam ilhadas. Seria isso, Sim. né? Sim, a questão do direito de passagem, por exemplo, é relevante se você tiver um cliente, por exemplo, a Jari Celulose, que tem uma ferrovia lá no interior do Pará, que, assim, eu vou fazer uma ferrovia industrial para o meu uso interno, só para o meu transporte de mercadorias. Então, nesse caso, o direito de passagem é relevante. Agora, se você tem uma ferrovia como a Ferroeste, lá no Paraná, que depende da Rumo para escoar as mercadorias de Guarapuava para o porto de Paranaguá, então o direito de passagem é uma questão essencial. É porque é a porta de entrada para o porto, né? Sim, com a certeza. mesma coisa para Santos também e outros portos nossos, já que hoje a gente tem uma concentração dessas ferrovias chegando nos portos, né? Então, se você emite shortlines que conversem com esses corredores, né, seria bem como se fosse uma cidade, né? Você tem as grandes linhas seriam linhas alimentadoras e você ter ali outras shortlines chegando e até facilitaria esse transporte, seria isso, né? Sim. Por exemplo, na questão de se algum cliente lá algum exportador lá de Goiás, do Mato Grosso, decidir fazer uma ferrovia, uma shortline que vai integrar algum lugar no interior desses estados para a ferrovia Norte-Sul para sair de lá para um porto, como é o caso de grande parte das shortlines norte-americanas, que fazem o caminho inicial da mercadoria ou a entrega final para o cliente de uma mercadoria que passa por uma ferrovia de grande porte. Então, o direito de passagem é essencial. E também essa questão de shortlines pode ser usada para a criação de shortlines portuárias, por assim dizer, como tem algumas nos Estados Unidos, como a Gulf Coast Switching, se eu não me engano o nome é esse, que faz a operação no porto para ser uma ferrovia neutra em relação às grandes companhias que disputam acesso ao porto. No México, por exemplo, eles têm umas que é a Ferrovale, que opera o anel ferroviário da cidade do México, que é a capital do país. Aqui, por exemplo, nós poderíamos criar uma shortline para ser uma companhia neutra no acesso ao Porto de Santos, para resolver as disputas entre as concessionárias Rumo, MRS e VLI no acesso ao porto. A concessionária entrega as cargas para a shortline faz o serviço final e as manobras no porto. Sim, seria muito bacana isso. Você citou o projeto famoso, para quem é da área de transportes, o famoso projeto PLS 261, né, de autoria do senador José Serra. E esse projeto está parado faz muito tempo no Senado. Houve uma expectativa de que, assim como você teve, né, são coisas diferentes, mas são muito parecidas. O mercado do gás, houve uma grande mudança. Quando você também mudou para o regime de autorização a questão dos gasodutos, se esperava que ele fosse aprovado na sequência com isso. Ele está lá parado, espero que quem esteja nos ouvindo, de repente, no momento que você esteja ouvindo esse podcast, a gente já tenha aprovado esse projeto, mas vamos imaginar que ele não for aprovado, né? Primeiro, eu queria que você falasse dos benefícios desse projeto de lei e se ele não for aprovado e ficar lá parado, nós teríamos outros caminhos para a gente melhorar o setor ferroviário ou a gente fica dependendo de fato dessa mudança da legislação com esse projeto de lei? Dá para resolver via regulatória ou resolver de forma subnacional? Fala um pouquinho para a gente desse projeto de lei, de algumas coisas que você acha interessante dele, para o bem e para o mal, e o que a gente poderia fazer sem depender desse projeto. Vamos imaginar que ele suma de uma vez e a gente precisa de achar outro caminho. Sim. Então, o PL 261, o principal ponto forte dele é que ele traz a questão do regime de autorização para a exploração ferroviária,
com prazos indeterminados para um operador querer entrar ou sair do mercado sem ser dependente do prazo rígido contratual das concessões, que no caso das concessionárias é 30 anos renováveis por mais 30. Se um operador quiser ficar no mercado para sempre, ou se ele quiser operar uma ferrovia por 60, 30 anos, 20 e quiser sair do mercado, ele tem mais flexibilidade, o que diminui a barreira à entrada. Um ponto negativo é que eu removeria a parte da consulta pública no processo de licitação, porque isso pode acabar entregando, por exemplo, objetivos estratégicos de uma empresa que deseja construir uma short line no Brasil para os concorrentes. Porque assim, o cara teria a sacada de pensar num trecho e aí ele seria obrigado a abrir consulta pública daquele trecho que ele pensou. Seria Sim. isso? Aí se ele abre consulta pública, por exemplo, eu removeria essa parte, porque assim, se o cliente abre consulta pública, pronto, ele entrega o projeto de bandeja para um potencial concorrente e isso pode acabar inibindo as empresas de entrar no mercado, para evitar ter que revelar um projeto importante como uma ferrovia, em que você vai aportar uma grande quantidade de dinheiro, mesmo sendo uma ferrovia pequena, é sempre um empreendimento caro, e muitas empresas podem acabar sendo inibidas de fazer isso para entregar um projeto para um concorrente. E no caso do PL 261 não ser aprovado, nós temos várias iniciativas, como já vem sendo feitas em Minas Gerais, iniciativas locais. E algumas ferrovias que já têm interesse na questão de autorização, como é o caso da Ferroeste, com quem eu tive uma reunião em novembro, dezembro de 2020, para discutir essa questão de short lines no Brasil, que eles têm interesse em migrar para um regime de autorização. Então é possível que nós tenhamos uma série de regulações e decretos estaduais feitos lá no Paraná, no Mato Grosso do Sul, que é onde a Ferroeste pretende atuar, aqui em São Paulo e lá em Minas Gerais. Show, sensacional isso. E então a gente conseguiria de forma subnacional, via regulamentação estadual, a gente conseguir tirar esse entrave. Sim, é possível. O grande problema, que talvez também seja um entrave para a questão de short lines no Brasil, é a questão de padronizar essas questões regulatórias e também padronizar as questões técnicas, para que você tenha, por exemplo, a possibilidade de 2, 3, 4 short lines poderem conversar entre si numa operação e também conversar com as grandes concessionárias para realizar uma operação ferroviária. Um exemplo disso é a questão de bitolas no Brasil, por exemplo, que o Brasil ainda tem um sistema ferroviário de 2 bitolas, sendo a métrica de 1 metro e a larga de 1,60 m, e outras normas também referentes à transferência de vagões, locomotivas, gabarito. Então uma solução a solução subnacional pode trazer um problema, porque aí cada um faria uma regulamentação de um jeito e aí você poderia ter estruturas, até dificultaria a pessoa querer operar em procedimentos de short lines interestaduais, seria isso? Sim, pode ser um potencial risco, você acaba tendo normas diferentes, aí você cria um ambiente regulatório em Minas Gerais, outro ambiente regulatório em São Paulo e outro ambiente regulatório no Paraná, e as ferrovias que crescerem nesses 3 estados não falam entre si. Aí não dá para conectar. Aí seria difícil, por isso que um projeto nacional como o PL 261 seja de uma ordem de importância muito maior, para você ter essa possibilidade das ferrovias entre si poderem conversar. Em um trabalho que a minha monografia de conclusão de curso aborda, assim, uma questão de algumas ferrovias que poderiam ser as potenciais primeiras short lines do Brasil e são um grupo bem heterogêneo de ferrovias, assim como são heterogêneas as short lines nos Estados Unidos e Canadá. E nos Estados Unidos e Canadá eles têm um grande problema, uma grande disparidade no desenvolvimento das short lines por questões regulatórias e institucionais distintas dos 2 países. Tanto é que nos Estados Unidos você tem uma explosão no número de short lines, de 220 para 600, e no Canadá esse crescimento foi muito menor, foi de 11 para 53. E elas enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, na obtenção de crédito para expansão e modernização de via permanente, enquanto as short lines norte-americanas possuem tanto parcerias com as companhias classe 1, como também apoio por programas de crédito tributário e financiamento estadual e municipal para fazer upgrade nas suas linhas. Isso pode se tornar uma questão
também importante, assim, que possa limitar o desenvolvimento de short lines no Brasil. Não, você falou da questão tributária, é outro grande problema que a gente enfrenta no Brasil, né? Aí entra em outro problema que, por exemplo, impacta muito, até as concessões de rodovia são impactadas por essa questão tributária.